Ah, que geração perdida. Eu escuto isso desde que eu sou a geração que era perdida, né? E aí vem uma geração sempre uma após a outra, e a gente prefere taxá-los de complexos e complicados. O tempo inteiro a gente escuta os questionamentos a respeito de repente, do baixo compromisso dos jovens com metas e objetivos. Eu acho que vale jogar uma luz diferente sobre essa questão. Primeiro, entendendo que os jovens das gerações Y e Z, eles têm hoje uma facilidade de fugir do fracasso. Até pouco tempo atrás, as decisões que tomávamos nas nossas vidas, elas eram muito mais duradouras porque a gente não tinha opção de fazer diferente, né? Se a gente escolhia largar a faculdade, a gente era condenado quase que por todas as pessoas que estavam próximas a gente, do pai, né, ao amigo. Eu falava, não, termina a faculdade antes de fazer o que você quer, né? Trabalhar numa empresa, a gente não tinha tantas opções de empresa e tantas diferentes profissões para serem executadas por alguém que tivesse feito uma escolha objetiva na carreira, né? O administrador trabalhava com administração, o advogado trabalhava com direito, né? O médico trabalhava com a medicina. Acabou. E os jovens hoje têm a facilidade de mudarem o rumo da vida, muitas vezes até por um excesso de liberdade, permissiva pelo mundo de hoje, pela sociedade de hoje, que faz com que eles, quando percebam que a coisa não vai dar certo, pum, saiam fora. Se o casamento não está indo bem, eu posso separar, porque ninguém vai me condenar porque eu larguei a minha esposa com filhos pequenos dentro de casa, né? Se o meu emprego não está indo bem, eu vou largar para fazer uma grande viagem de barco, ninguém vai me condenar, né? Porque eu posso fazer isso. A gente está vivendo uma era em que as pessoas deixaram de aprender com a frustração. Toda vez que alguém de uma geração um pouco mais antiga, para usar uma palavra fora de moda, fala sobre o seu tempo, fala que aprendeu e muito com as dificuldades. Talvez os jovens não tenham uma coleção tão vasta assim de fracassos para criarem a casca, a armadura, né, que os faça capazes de conduzir uma transformação gigantesca na sociedade. Mas será que eles precisam? Será que se a gente não souber dialogar com eles e contar e reter esses talentos a partir das demandas que eles têm, a gente não consegue mudar um pouco essa lógica? As empresas, as famílias, as escolas, elas não retêm a atenção dos jovens? Será que porque eles não prendem atenção a nada? Ou será que porque nada que está sendo falado é realmente interessante? Vale fazer uma meia-culpa e entender como que a gente está passando essa mensagem. Como que a gente consegue falar com pessoas que têm uma linguagem diferente usando arquétipos antigos, né? Quando a gente volta ainda a falar sobre liderança, sobre felicidade, sobre chefia, sobre produtividade, a gente ainda está segurando o que a gente aprendeu lá atrás em paradigmas muito consolidados. Toda vez que a gente é questionado sobre o foco dos jovens, é bem verdade, sim, que a frustração é praticamente excluída do vocabulário dos novos líderes com Y e com Z. Muito por conta do que a gente vê proliferar nas mídias sociais. As mídias sociais, de fato, são um local onde as pessoas contam os seus sucessos e compartilham os seus sucessos. Se antigamente a gente tinha acesso a um case de sucesso por dia, né, escolhido pelo jornal que ia publicar, hoje a gente entra no nosso Instagram, no nosso Facebook, e a gente vê tantas pessoas falando que são felizes e que têm sucesso. Isso cria nos jovens uma baixa capacidade de lidar com a frustração, uma alta capacidade de fazer mudanças de caminho, e esses caminhos podem ser términos de relacionamento, podem ser mudanças de escolhas de faculdade ou de cursos a serem feitos, pode ser escolhas até mais complexas, né? Que passam por uma mudança muitas vezes de comportamento, ruptura com a família, né? Viagem de sabatina durante algum tempo, né? Morar em outro lugar do mundo, passar um tempo com os índios, após lá na tribo, né? Tudo isso em busca de um autoconhecimento, esquecendo que a experiência da frustração, da dificuldade, é o que pode trazer um entendimento maior. Primeiro, de que as coisas podem dar erradas. Isso é importantíssimo, né? A gente precisa saber que pode dar ruim, né? E segundo, o entendimento de que se deu ruim, se fez mal, se aconteceu fracasso com alguém próximo a mim, eu também posso aprender com esse fracasso. Então é importante que os jovens entendam que pular fora do barco antes que ele naufrague é extremamente importante para salvar a própria vida.
Mas pular do barco quando a água começa a entrar, te afasta da possibilidade de ter um case de heroísmo na tua vida, né? Pô, eu fui o primeiro a tirar água, eu fui o primeiro a tapar o buraco, eu fui o cara que reconstruiu a empresa, né? E a gente vê muitas vezes esse desexercício de liderança, que é saber ressignificar, inclusive, a sua vida com as dificuldades que estão aparecendo. É importante encontrar o equilíbrio entre essa possibilidade de pular fora do barco e, ao mesmo tempo, ser o primeiro a fechar o buraco, que de repente nem é tão grande assim e que pode conduzir a embarcação para um porto seguro antes dela naufragar.